Olá, tudo bem? Como vai você? Hoje eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o reflexo das experiências infantis na vida adulta. Por que eu decidi fazer um outro vídeo? Porque depois daquele primeiro, eu recebi tanto e-mail de pessoas contando um pouco das suas experiências, me pedindo ajuda, que eu resolvi fazer um outro vídeo. Se você não assistiu o primeiro, vai lá no canal do YouTube e assiste. Então, a minha experiência, tanto no acompanhamento de crianças quanto dos adultos, vai me dando a propriedade, a certeza do quanto as experiências infantis vão trazendo marcas em nós e muitas vezes vão nos imputando atitudes e comportamentos, às vezes até inconscientes, que reverberam na nossa vida e que em alguma medida a gente precisa voltar e olhar para poder curá-los, né? Na semana passada eu pude fazer isso com 2 grupos presenciais e foi uma experiência linda, convidando os meus alunos adultos a poderem revisitar suas crianças interiores e fazer contato com aquilo que eles precisavam resgatar. Então hoje eu vou falar um pouco disso, né? Primeiro eu quero te dizer, para você que está me ouvindo, seja você pai ou seja você professor, que todos nós estamos num momento onde a demanda, a correria, a loucura que a gente vai vivendo vai nos afastando de quem a gente é. São tantas as obrigações, são tantas as responsabilidades que muitas vezes nós esquecemos de fazer contato com a gente mesmo. E acho que num dado momento da vida a gente é meio que convidado para falar: opa, pera, preciso me reorientar, preciso fazer algo novo e diferente. É isso que eu tenho feito já há alguns anos e mais especificamente depois dos 50 eu fui decidindo cuidar muito todos os dias na decisão de me olhar, me auto-observar e cuidar para não cair nessa armadilha enlouquecedora do cotidiano, né? E acho que há mais de 10 anos eu venho fazendo muitos workshops, muitos cursos, muitos treinamentos de olhar para a minha criança interior e buscar a minha própria cura. E claro, na medida em que eu fui fazendo isso comigo, eu fui também oportunizando isso para os meus alunos e fui aprimorando o meu fazer profissional para ajudar essas pessoas e também para olhar as crianças. Eu acho que eu fui podendo, a partir de mim mesma, desenvolver uma grande amorosidade, né? Primeiro, entendendo como essas minhas experiências infantis trouxeram marcas para a minha vida. Fui aprendendo a perdoar, né? Porque os nossos pais fizeram por nós o que eles sabiam e o que eles podiam. Então, a primeira coisa que eu falo nos cursos é perdoe. Porque assim como eles, nós também, enquanto pais, vamos errar, vamos nos equivocar, mas a gente está sempre fazendo o melhor que a gente pode, o que a gente sabe. A segunda coisa, seja lá qual foi a experiência infantil que você teve, mesmo que você possa ter sofrido abandono, rejeição, violência emocional, ou até uma violência física, eles nos deram o melhor que a gente podia ter, que é a nossa vida. Eu tenho dito recorrentemente, tenho feito inclusive alguns workshops sobre isso, que nós não temos o controle das experiências infantis que nós tivemos, assim como as crianças também não têm, elas estão à mercê dos adultos, do ambiente em que eles vão proporcionar para as crianças. É por isso que eu tenho levado esse trabalho com tanta paixão e seriedade para cuidar um pouco disso e ajudar os adultos a cuidarem também, né? Mas quando a gente já está adulto, podendo olhar com outro olhar, podendo revisitar, nós podemos transformar essas experiências. É um pouco isso que eu tenho feito nos meus trabalhos com os adultos. Porque quando os pais ou os educadores chegam para mim machucados, solitários, entristecidos, muitas vezes não sem saída, o meu primeiro movimento de trabalho é cuidar dos adultos. Porque eu fui compreendendo que cuidar deles efetivamente proporcionar que eles cuidem posteriormente das crianças. Porque a gente só pode oferecer para o outro aquilo que a gente tem. Então, para cuidar melhor da nossa criança, do seu filho ou do seu aluno, você tem que estar bem, você tem que ter feito primeiro o seu percurso. Essa tem sido a minha proposta. Foi assim comigo, né? Eu só pude me tornar uma professora melhor e uma mãe melhor quando eu fui trilhando esses caminhos de
olhar para dentro, de me conhecer, de me defrontar com as dores infantis e de transformá-las, de poder jogar fora aquilo que não me cabia e aquilo que não me servia mais. Antes de ensinar um exercício que eu entendo que é poderoso, eu vou explicar e aprofundar um pouco mais como que essas experiências reverberam, né? As nossas vivências são muito sutis e elas vão impregnando marcas e vão trazendo comportamentos e verdades para a nossa vida que a gente nem percebe. E às vezes até na vida adulta a gente continua inconsciente. Se você não assistiu o vídeo quando eu conto a experiência do meu divórcio, vai lá também, assiste, né? Quanto essa experiência da separação dos meus pais reverberou tão forte em mim quando eu fui viver o meu divórcio. E eu tenho visto isso recorrentemente. Então, quando os adultos chegam para mim e começam um trabalho, porque o curso que eu vou desenvolvendo, o primeiro passo, a primeira parte do curso é fortalecer o autoconhecimento, é ajudar esse adulto a se empoderar de quem ele é, podendo olhar para as belezas, para a potencialidade, para poder olhar para a fragilidade e transformar, usar as próprias competências, habilidades e a beleza que cada um de nós tem para enfrentar as fragilidades e as dificuldades. E no percurso desse processo, eu faço um movimento de resgatar a criança, de voltar a algumas experiências infantis para poder fortalecer o adulto. Quais são algumas das experiências que eu vi diante dos meus olhos e que me emocionaram bastante? Então, por exemplo, eu tive um caso de uma aluna que sofreu abuso, né, emocional, que sempre foi muito criticada, que a mãe contava que tentou abortá-la, que não queria que ela tivesse nascido, que não queria que ela existisse, e durante toda a vida adulta, infantil, ela teve muito medo, ela foi criando muita dificuldade porque ela não reconhecia o amor dessa mãe. E quero só fazer um parênteses, que foi uma coisa que eu trabalhei e disse para ela: certamente sua mãe tinha muitas dores e também não conseguiu fazer contato e curar, e ela passou para você, porque é isso que acontece, é uma bola de neve, é um círculo vicioso, né? As pessoas machucam porque elas estão machucadas. Eu sei que é difícil de entender, mas é assim que acontece. Por isso que a gente precisa cuidar de nós. E voltando para o caso dessa minha aluna, o que foi acontecendo? Foi uma infância dura, difícil. Ela foi criando mecanismos para não fazer contato com a dor que ela sentia. E como isso foi reverberando? Se tornou uma mulher adulta com muita dificuldade de vinculação, com muitas defesas, uma mulher muito desconfiada, e uma mulher já na fase dos 50, quando chegou para fazer o curso comigo. Doce, né, uma profissional brilhante, mas com muitas questões emocionais e com muitas dores para serem tratadas. E com muita cautela, com muita amorosidade, com muito cuidado, eu fui ajudando ela a poder olhar para essas experiências e a poder a transformar, para que ela pudesse se reorientar, para que ela pudesse fazer outros vínculos, né? Então, essa experiência congelou nela uma dor tão grande que fez com que ela se afastasse das pessoas de uma maneira geral e fez com que ela tivesse grande dificuldade de vinculação, mantendo as relações muito na superficialidade, claro, sofrendo com isso, porque afinal o que ela tinha aprendido? Se a minha própria mãe que me gerou faz tudo isso comigo, o que dirá os demais, né? Essa é uma história e eu não sei se a gente cura 100%, mas a gente aprende a dar para nós aquilo que nos faltou e a conviver um pouco com essa parte que ficou machucada. E é um processo de decisão, é um processo que a gente decide em algum momento, normalmente quando a gente está na dor. É esse o momento que nos leva a buscar novos caminhos de reorientação. Especificamente com essa aluna, ela foi precisando fazer um exercício de se abrir mais para alguns vínculos, alguns relacionamentos, aprender a confiar, aprender a nutrir amor, para trazer novas experiências para a vida dela, né? Uma outra experiência que foi significativa no meu processo de acompanhamento foi de um homem
na faixa dos 40 e poucos anos, muito bem sucedido, um homem incrível, que passou muito tempo do curso muito silente, mas quando ele abria a boca ele era brilhante. Mas toda vez que eu olhava eu via um semblante de muita dor e eu na minha fantasia dizia, nossa, quanta dor ele deve ter, quanta dor ele deve ter. Mas eu sempre tenho o cuidado de esperar as pessoas se vincularem e adquirirem uma confiança no meu trabalho para que eu possa ir aprofundando. E quando chegou a hora que eu entendi que ele estava pronto para poder olhar, eu perguntei, você me autoriza? Vamos olhar para a sua infância? Então, a primeira coisa é, ele tinha sido adotado, tinha um amor enorme pelos pais adotivos, ficou órfão desses pais e quando esses pais adotivos morreram, ele ficou extremamente se sentindo abandonado, foi buscar os pais biológicos, conseguiu reconectá-los e compreender. Era uma família muito pobre que explicou para ele que ele foi dado para adoção porque eles não tinham conseguido mantê-lo, né? Esse homem conseguiu olhar para isso com amorosidade, com compaixão, entendendo e agradecendo que ele teve uma oportunidade de ver uma vida melhor, de se formar, de ser um bom profissional, graças aos pais adotivos. Mas ele carregava dentro dele uma grande dor do abandono e da rejeição. Então, um homem extremamente amoroso, extremamente cuidadoso, inclusive um profissional da área da saúde, muito machucado, um homem que, por conta dessa experiência de dor e de abandono que voltou à tona quando os pais adotivos faleceram, ele foi criando mecanismos de defesa também para não sofrer mais do que ele já tinha sofrido. Então, em muitas situações, das mais diversas, ele sentia esse abandono, ele temia o que pudesse acontecer inconscientemente. E a gente precisou olhar para esse sentimento, para essa experiência, olhar e fazer relações com a vida dele atual para que ele pudesse começar a se reconectar com uma nova possibilidade de relacionamento e a temer menos os abandonos e até a compreender que nem sempre quando vínculos se rompem significa que nós estamos abandonados, né? Que a gente também precisa romper um pouco com essa verdade e com esta ideia. Eu fico cada vez mais nos meus processos de trabalho com pessoas bastante surpresa como as experiências infantis vão trazendo muitos impedimentos quando a gente está na fase adulta, né? Uma outra experiência que eu tive foi de um psiquiatra brilhante, muito bem formado, um jovem na fase dos 30 e poucos anos e com muita dificuldade relacional, social e afetiva. Um homem que vivia para trabalhar e não tinha um relacionamento extra-trabalho, né? E quando a gente foi olhando e quando eu fui fazer o processo de olhar para a infância, ele traz a experiência de um pai que não, trabalhava muito, estava sempre muito fora, e o fato do pai estar sempre muito ausente em decorrência do trabalho, até para dar uma vida bastante confortável para os filhos, que ele entendia isso, ele foi se sentindo abandonado. E nós fomos percebendo ao longo dos processos do curso que na medida em que ele se sentiu abandonado, ele também foi se abandonando. Esse abandono que ele sentiu desse pai, e que não efetivamente foi, mas foi a forma como ele sentiu, foi gerando para ele uma incapacidade vincular e ele foi se distanciando das pessoas. Então, nem mantinha relacionamentos afetivos e nem mantinha relacionamentos sociais. E durante um tempo ele achava que ele se bastava. Foi muito bonito e emocionante o trabalho com esse médico, psiquiatra, porque uma das grandes sacadas dele no processo foi que ele não se bastava e que ele foi entendendo que ele precisava das outras pessoas e que ele queria fazer esse novo movimento. E ele começou uma nova jornada, né, na história dele. Então, eu poderia contar muitos casos, né? O que eu posso dizer para você que está me ouvindo, se você tem interesse, você, assim como eu,
Temos sim histórias que precisam ser revisitadas, que precisam ser curadas e que precisam ser transformadas. E só nós podemos fazer isso. Cada um de nós tem essa possibilidade se a gente assim o desejar. O que eu posso te dizer é que quando a gente começa o processo de olhar para dentro, de resgatar a nossa criança, de cuidar daquilo que está machucado, que está ferido, imediatamente os nossos relacionamentos melhoram, principalmente aqueles com a criança. Porque o que acontece inconscientemente é que a criança que está na nossa frente, ela denuncia as nossas dores inconscientemente. Então, aquilo que algumas vezes a gente não suporta de comportamento da nossa criança é porque resvala nas nossas experiências infantis. E aí nós reagimos, nós atuamos sem perceber. É muitas vezes quando os pais são mais agressivos, quando os pais dão alguns castigos nas crianças que não parecem muito adequados, quando eles explodem, é porque aquele comportamento, aquela situação daquela criança tocou no seu ponto de dor e ele reagiu, natural a qualquer ser humano. Eu também já fiz isso, né? E também conto isso com a experiência com meu filho. A primeira coisa é, seja amoroso com você, se abrace, tenha calma e pense, ok, se tem questões minhas da criança que precisam ser revisitadas e curadas e eu posso fazer isso, como é que eu faço? Eu te convido, num primeiro momento, a pegar uma foto sua quando você era criança, que você goste muito, e uma foto sua atual. Escreve 3 características que você reconhecia quando você era criança. 3 características agora. Observa a criança, o que você sente quando você olha para ela. Que característica que você sente que perdeu, que está adormecida? E olha para o adulto. Escolhe uma dessas características para trazer à tona. Por quê? A criança que você foi está aí, dentro de você, negada, adormecida ou escondida. E só você pode acordá-la, só você pode trazê-la de volta. Então, vou dar um exemplo meu. Eu fui uma menina levada da breca, alegre, brincalhona, feliz. E ao longo das minhas experiências e da minha vida adulta, eu fui perdendo, eu fui me tornando uma mulher séria, super comprometida, com pouca leveza, né, para a vida. E claro, num dado momento eu decidi que eu queria voltar a ter aquela alegria, aquele entusiasmo, aquela espontaneidade que eu tinha. E eu venho me desafiando recorrentemente a transitar pelos meus desafios, pelas situações do meu cotidiano, como se eu fosse aquela criança, né? Isso tem feito um bem enorme para mim. Então, escolhe essa característica que para você ficou escondida e traz à tona. Então, para mim, foi a leveza e a alegria. E eu coloquei isso como um desafio e elenquei atitudes e comportamentos que me ajudassem a poder resgatar. A outra coisa que eu fiz é, quando eu percebo agora alguma coisa que ainda é da criança que está sentindo, às vezes eu sinto numa determinada situação, num determinado cenário, uma dor, uma tristeza, uma coisa que vem que eu falo, nossa, o que é isso? Aí quando eu olho para mim, eu percebo, é a criança. Eu dou para mim aquilo que está me faltando. Eu fui aprendendo a dar para mim o que me faltou. Eu fui aprendendo como se eu pudesse dizer, tá tudo bem, criança. Você está sentindo isso agora, eu vou cuidar disso. Eu vou dar para você um dia no cinema, nós vamos comer pipoca, nós vamos fazer uma coisa gostosa. Parece bobagem, até parece meio ridículo, né? Mas eu posso dizer que isso funciona bastante. E eu uso essa ferramenta recorrentemente comigo. Quando às vezes eu sou pega por uma situação onde eu fico entristecida, onde alguma coisa me toca e que eu percebo que é a minha criança que ainda está se manifestando, eu imediatamente acolho o que eu estou sentindo, tá tudo bem, né? Eu vou cuidar disso agora e faço pra mim alguma coisa que me dê alegria, que me dê prazer. E na medida em que eu fui trazendo isso pra mim, eu fui podendo fazer isso muito com os meus filhos. Então, eu fui aprendendo a ficar muito mais inteira, muito mais pra eles, a propor divertimentos, né? Então, recorrentemente a gente vai fazer coisas que a gente gosta, aventuras, brincadeiras. E meus filhos são homens adultos, né? E a gente tem feito essas coisas e começamos já há algum tempo, quando eu fui entendendo isso. Então, a minha dica para você é não tenha medo de olhar para sua criança, não tenha medo de resgatá-la,
cuida dela, cuida de você, seja amoroso ou amorosa e tenha certeza que na medida em que você vai trilhando esse caminho, na medida em que você vai trilhando essa jornada, imediatamente você vai cuidando melhor de você para cuidar melhor do seu filho ou do seu aluno. Essa é a minha dica. Se com alguma dúvida, se você quiser conversar comigo, não hesite em me escrever. Vou ter o maior prazer em dialogar com você. Um grande beijo.